E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então vamos aqui, segundo dia já da semana de resolução de exercícios, e hoje eu trouxe mais um exercício envolvendo o gráfico, porque a interpretação de texto, de gráfico, de tabelas é algo muito recorrente, principalmente na Unicamp e no Enem, beleza? Então vamos lá. A pergunta é o seguinte: bebidas gaseificadas apresentam o inconveniente de perderem a graça depois de abertas. A pressão do CO2 no interior de uma garrafa de refrigerante, antes de ser aberta, gira em torno de 3,5 atm. E é sabido que, depois de aberta, ela não apresenta as mesmas características iniciais. Considere uma garrafa de refrigerante de 2 litros, sendo aberta e fechada a cada 4 horas, retirando-se de seu interior 250 ml de refrigerante de cada vez. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que, dos gráficos a seguir, o que mais se aproxima do comportamento da pressão dentro da garrafa em função do tempo é o... Beleza, então ele quer saber quais os gráficos representam essa situação aqui. Primeiro de tudo, vamos interpretar, vamos tentar analisar qual gráfico, quais informações são importantes para a gente. Primeiro, gira em torno de 3,5 atm, beleza? Antes de ser aberta. Segundo, é sabido que depois de aberta ela não apresenta as mesmas características iniciais. Por quê? Porque provavelmente não, né? Com toda certeza, o CO2 que tinha lá já começou a se volatilizar e saiu já da garrafa. Então ela não tem mais a mesma quantidade de gás, certo? Outra coisa que é importante, sendo aberta e fechada a cada 4 horas. Então nós vamos ter aqui intervalos de 4 horas. É importante essa informação aqui. É um refrigerante de 2 litros, é um refrigerante de 250 ml. Então seria importante se fosse um cálculo que envolvesse quanto de gás ainda tem e tudo mais. Mas não, a gente só quer saber qual é o gráfico. E para isso, basta essas informações que eu grifei de amarelo. Vamos lá, vamos ver o gráfico A. O gráfico A começa em 3,5, beleza? O gráfico B começa em 3,5, o C começa em 3,5 e o D começa em 3,5. Então, por começar, a gente não pode tirar nenhum, né? Agora vamos imaginar, quando a gente abre, certo? Quando a gente abre a garrafa, a pressão zera. É como se a pressão zerasse, não zerasse, né? Mas ficasse a pressão ambiente. E é sabido que a pressão no ambiente nosso é 1 atm. Então, qual que é o gráfico que a gente tem que procurar? É o gráfico que quando a garrafa está fechada, ela está em 3,5, todos os gráficos, porém quando a gente abre a garrafa, a pressão cai para 1. E são dois gráficos que fazem isso. É o gráfico B e é o gráfico D. O gráfico A, quando a gente abre, ó, a cada 4 horas, tá vendo que aqui são os intervalos de 4 horas? Quando a gente abre, a pressão não cai para 1. Ela cai gradativamente. Então, com isso, não, tá errado. Aqui, no gráfico C, tem dois erros, né? O primeiro é que a pressão não cai para 1. O segundo é que, depois que eu fecho a garrafa, a pressão volta a ser 3,5. Mas o exercício falou pra gente que uma vez que a gente abriu, a graça não é a mesma. Por quê? Porque a pressão não vai voltar igual. O gás não vai voltar para a garrafa. Então, uma vez que você abriu, a pressão deixa de ser 3,5 e nunca mais volta para 3,5. Por isso que é errado. O mesmo argumento a gente pode usar para o D. Porque, ó, de fato, a gente abriu, caiu para 1, mas ele voltou para 3,5. Mas se eu perdi CO2, eu perco pressão também quando eu fechar a garrafa. Então, com isso, também não é. Quem sobrou para a gente? O B. Vamos analisar. Começa com 3,5, abri a garrafa, caiu para 1, que é a nossa pressão ambiente. Beleza. Fechei a garrafa, voltou, mas não voltou para 3,5. Abri a garrafa, caiu para 1. Fechei, voltou, mas não voltou para o anterior. Por quê? Porque eu fui perdendo CO2 de forma gradual e a minha pressão foi diminuindo. Então a alternativa correta é a nossa alternativa B, beleza? A alternativa B é a alternativa correta.
Então é isso, galera. Essa foi a segunda aula, o segundo dia de exercícios. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem com os amiguinhos e não se esqueça de seguir a gente no Instagram. Beleza? Fiquem em casa, até a próxima. Falou!